Olá, vamos começar então a nossa primeira aula da nossa disciplina e vamos acompanhar no slide quais são os conteúdos que nós vamos estudar e aí eu volto comentando com vocês um pouco mais, explorando um pouco mais esses conteúdos. Vamos aos slides. Nessa nossa primeira aula, então, nosso objetivo é estudar, primeiramente, a diferença entre mito e filosofia, a natureza do conhecimento filosófico e um conteúdo, um conceito importantíssimo, ainda lá no nascimento da filosofia, né, o conceito de maiêutica. A maiêutica como um método de filosofar que foi desenvolvido pelo Sócrates, né? Também vamos ver alguns conflitos entre o Sócrates e o Platão com os sofistas, que era um grupo de filósofos que existiam lá na época do Sócrates e do Platão. Então, retomando rapidamente, o que nós vamos ver? A diferença entre mito e filosofia, a natureza do conhecimento filosófico e a maiêutica enquanto método de filosofar. Então, o que nós vamos ver, né, nesses conteúdos? Natureza da filosofia, né? O que é filosofia? Como é que nós podemos definir a filosofia, né? Algumas pessoas dizem que a filosofia é um conhecimento inútil, um conhecimento desnecessário. Outros chegam a dizer que a filosofia é um conhecimento que só está ao alcance de pouquíssimas pessoas, que seria um conhecimento da elite. Então, que esse não é um conhecimento que seria necessário ou fundamental, por exemplo, para as pessoas comuns, que só está acessível a pessoas muito elevadas, a pessoas muito cultas, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco o conceito de filosofia naquilo que o Antônio Gramsci, né, o filósofo italiano, diz, que todo ser humano é um filósofo, que todo ser humano pode filosofar. Então, nesse sentido. Depois nós vamos trabalhar a diferença entre mito e filosofia, né? Hoje, as pessoas, no senso comum, isso tem uma grande influência dos meios de comunicação, de relacionar mito com mentira. Nós vamos desconstruir essa ideia, porque mito não tem nada a ver com mentira. E, por fim, explorar um pouco mais o conceito de maiêutica, que é fundamental para nós compreendermos também o conceito de filosofia. Então, esses são os conteúdos que nós vamos estudar nessa nossa primeira aula. Vamos ver então, primeiramente, qual a diferença entre mito e filosofia. Como disse anteriormente, né, há uma confusão nas pessoas e é natural que essa confusão se estabeleça, principalmente porque há um discurso nos meios de comunicação de uma confusão entre a palavra mito e a palavra mentira, né? Existem até alguns programas dominicais aí que tentam fazer reportagens, quadros, né, de televisão dizendo mito ou verdade, né? Como se mito fosse o oposto de verdade e, portanto, o mito fosse uma mentira. Então, uma primeira coisa que nós precisamos estabelecer é compreender o conceito da palavra mito, né? E daí, em oposição à filosofia, compreender que mito também é uma forma de explicação da realidade, mas é uma forma bem específica, bem própria de explicação dos acontecimentos, e a filosofia é uma outra forma de explicação dessa mesma realidade, mas ela não busca os mesmos elementos, a mesma forma de explicação desses acontecimentos. Uma outra questão, antes de nós passarmos aos conteúdos, que eu quero trabalhar com vocês, é de nós pensarmos o seguinte: não foram somente os gregos que criaram, que inventaram mitos para explicar os acontecimentos. Nós vamos descobrir, né, nas pesquisas antropológicas, nas pesquisas históricas, nas pesquisas mesmo teológicas, que várias culturas, em vários momentos da história, criaram seus mitos para explicar aquilo que elas não conseguiam explicar racionalmente. Então elas não compreendiam, por exemplo, por que as pessoas morriam. Ou, por exemplo, para onde as pessoas iam depois que morriam. Ou, como é que nós surgimos no mundo. Como é que as coisas acontecem na natureza? Então, aquilo que as pessoas não conseguiam explicar racionalmente, ou de uma forma assim mais simples, mais compreensível, então elas criavam algumas histórias, buscavam alguns elementos para poder explicar aquilo que elas não conseguiam compreender, né? Então, essas narrativas, essas explicações, que às vezes misturam elementos de fantasia com elementos de realidade, que parecem histórias fantasiosas, tinha como objetivo explicar esses acontecimentos. E isso não foram somente os gregos que utilizaram essa estratégia,
Nós vamos encontrar narrativas míticas entre os povos indígenas que habitavam a América Latina, a América Central, a América do Norte. Nós vamos encontrar narrativas míticas dos povos que habitavam o continente africano antes da chegada dos europeus, assim como também lá no Oriente Médio, na Ásia, na China, no Japão, na Oceania. Ou seja, narrativas míticas, elas estão presentes em todas as culturas, em todas as sociedades de todos os tempos históricos. Então, primeiramente, nós vamos buscar compreender, então, essa diferença entre mito e filosofia, e a partir daí aprofundar um pouco mais esse conceito, tanto do que é mito, quanto do que é filosofia. Vamos acompanhar no slide, e aí eu vou lendo e explicando para vocês, as diferenças entre essas duas formas de explicação da realidade dos acontecimentos. Acompanhe no slide. Então, primeiramente, a diferença entre mito e filosofia. Então, o que é o mito? O mito é uma explicação que satisfaz uma necessidade nossa de explicar os acontecimentos, de explicar algo que nós não conseguimos compreender. Por que existe o dia, por que existe a noite? Por que nós morremos? Por que existem seres? Por que existem plantas? Por que está chovendo? Por que acontece um terremoto? Ou seja, tanto os fenômenos naturais quanto os fenômenos biológicos e assim por diante. Por que nós sonhamos? Então, todos esses acontecimentos que nós vivenciamos no nosso dia a dia, alguns nós conseguimos explicar, outros nós não conseguimos. E quando nós não conseguimos, nós vamos buscar uma explicação fora da nossa realidade, aí surgem as narrativas míticas. Então, uma narrativa, ela é contada para uma determinada pessoa e por uma determinada pessoa que tem autoridade para isso. Então, primeira característica do mito é o seguinte: não é qualquer pessoa que pode contar um mito, que pode narrar uma história mítica. Tem uma pessoa escolhida. Cada sociedade tem lá o seu sujeito escolhido para contar essas narrativas míticas, para explicar esse determinado acontecimento. É uma história que ela mistura elementos de fantasia e de realidade. Vamos pegar, por exemplo, que nós vamos trabalhar depois, mais para frente na nossa aula, a alegoria da caverna do Platão. Como é que nós podemos imaginar pessoas vivendo acorrentadas eternamente dentro de uma caverna? Bom, como é que elas faziam para comer, para dormir, para se reproduzir e assim por diante? Veja, aqui tem o elemento da fantasia e o elemento da realidade. A veracidade, portanto, dessa história, ela não está necessariamente nos elementos que compõem essa história, mas está na autoridade de quem conta. Então, é o sujeito que conta a história que vai garantir que essa narrativa tenha ou não tenha fundamento. Já a filosofia é uma explicação racional e argumentativa, diferentemente do mito. Quando a filosofia explica alguma coisa, ela vai buscar argumentos, ela vai buscar elementos para justificar racionalmente alguma coisa que ela quer explicar, que ela quer explicar um conceito. O que é a justiça? Então, ela não vai contar uma história para poder explicar o que é a justiça. Ela vai dar um conceito do que é a justiça. Um conceito, logicamente, que busca uma certa universalidade, mas sabendo que é um conceito temporário, porque vai mudar e pode mudar com o passar do tempo. Essa explicação filosófica, que é racional, ela precisa ser coerente, mas ela também pode ser contestada. Quer dizer, não existe não é o sentido dogmático lá da explicação teológica, por exemplo, que não aceita contestação. Ela busca uma explicação que é coerente, mas ela precisa ser contestada para ser válida. Então, em algum momento da história, esse conceito vai ser contestado por um outro filósofo e assim por diante. Portanto, ela afirma uma certeza que é provisória e nunca definitiva. Então, a filosofia ela nunca vai apresentar uma resposta final, cabal para um determinado problema. Essa resposta ela vai ser sempre provisória, porque ela vai sempre estar em construção. Ela nunca vai ser uma resposta definitiva. Ao mesmo tempo, a filosofia ela vai contestar aquilo que está como explicação última, ou como explicação permanente dos acontecimentos. Então, ela contesta a tradição. Então, aquilo que está estabelecido como conceito, como realidade estabelecida, ela vai começar a perguntar, a questionar, será que é assim mesmo? Será que tem que continuar a ser dessa forma? Por que nós não podemos olhar as mesmas coisas por um outro ponto de vista? Então, a filosofia nesse sentido, então, ela também é contestadora da realidade.
tá? Por natureza, pela própria natureza da filosofia. E isso independe, né, se o filósofo ou se a filosofia ela é de direita, de esquerda, de centro, não independe, né? Se nós pegarmos, por exemplo, René Descartes. René Descartes é um filósofo que hoje nós consideramos um filósofo assim, conservador, vamos dizer. Mas quando o René Descartes surge lá no século XVII, ele se opõe a um pensamento que era predominante na Europa na Idade Média, que afirmava que o conhecimento ele era resultado de uma revelação divina para algumas poucas pessoas. Então, ela questiona a tradição, questiona o estabelecido, põe em xeque as explicações míticas, então ela vai contestar também as explicações míticas. Portanto, ela incomoda aqueles que se apresentam como donos da verdade, né? Então, aqui nós temos basicamente as principais diferenças entre mito e filosofia. Por que é importante nós partirmos desse ponto? Porque a filosofia, nas várias culturas onde ela surge como uma ruptura dessas explicações míticas. Enquanto essas explicações míticas elas estão fundamentadas, né, nesses elementos de fantasia e de realidade, a filosofia vai buscar uma explicação racional, argumentativa, coerente. Ela não quer essa mistura de fantasia e de realidade. Ela não busca uma explicação assim, olha, isso é verdade porque eu estou dizendo que é verdade. Não. A verdade ela tem que ser estabelecida a partir de argumentos. Quais são os argumentos que você apresenta para você dizer que isso é verdade? Então, a verdade de alguma coisa não está no sujeito que afirma, mas está nos próprios argumentos. Então, veja, isso é completamente diferente da narrativa mítica. A narrativa mítica a verdade está onde? Na autoridade de quem conta. A verdade para a filosofia está onde? Nos argumentos apresentados por quem está apresentando uma determinada explicação. Então, essa é a explicação básica, essa é a ideia básica da diferença entre filosofia e mito. Nós vamos continuando e aprofundando um pouco mais isso nos próximos conteúdos. Muito bem. Depois de nós termos visto, então, um pouco a diferença entre o que é mito e o que é filosofia, vamos aprofundar agora um pouco mais o que é a natureza do conhecimento filosófico, né? O que é específico desse tipo de conhecimento que o caracteriza como um conhecimento diferente de todos os outros, tanto do conhecimento do senso comum, do conhecimento científico, do conhecimento teológico, né? Do conhecimento mítico e assim por diante. Então, o nosso objetivo agora é aprofundar um pouco mais esse conceito do que é a filosofia. E vamos partir de uma ideia que o Pitágoras apresenta, porque, segundo a tradição, ele seria o criador da palavra ou do conceito filosofia, né? Para depois nós aprofundarmos um pouco mais a natureza, a especificidade do que é o próprio trabalho do filósofo, a natureza específica da filosofia. Vamos acompanhar os slides e aí eu vou lendo, explicando e comentando um pouco mais com vocês. Então, a natureza do conhecimento filosófico. Primeira questão que nós temos que lembrar, como disse para vocês, é que Pitágoras é considerado aquele que criou, que inventou o termo filosofia. E ele parte da seguinte ideia, que a verdadeira sabedoria, os seres humanos nunca terão acesso. Por quê? Porque o Pitágoras ainda vive num momento que ainda está influenciado por uma cultura mítica, né? Por uma ideia de que a sociedade, de que a vida humana, de que todo o universo ainda é governado por forças divinas, por deuses. Então ele acreditava que a verdadeira sabedoria pertencia somente aos deuses. No entanto, nós seres humanos, mesmo que nós não pudéssemos alcançar definitivamente a sabedoria, nós poderíamos dedicar o nosso tempo a conseguir partes dessa sabedoria, ou parcela dessa sabedoria, né? A buscar o conhecimento. E essa busca pelo conhecimento, né, essa dedicação à sabedoria, né, nos tornaria ou nos transformaria, então, portanto, em amantes da sabedoria e, portanto, em filósofos. Então, a palavra filósofo ou filosofia vem daí, né? Filosofia, né? Amor à sabedoria ou amante da sabedoria. Então, é aquele sujeito que se dedica a buscar o conhecimento. Não interessa qual é a natureza desse conhecimento. Qualquer forma de conhecimento, qualquer forma de investigação de conhecimento da realidade, torna esse sujeito um amante da sabedoria e, portanto, torna esse sujeito um filósofo. A filosofia, e aí nós vamos partir já um pouco para Sócrates e para Platão e Aristóteles,
surge a partir do espanto, né? Os gregos utilizavam essa expressão totalmazen para dizer desse espanto que o sujeito sente quando ele olha aquela realidade, aquele acontecimento que ele sempre olhou com os mesmos olhos, com os mesmos olhares e tinha a mesma impressão, mas a partir de um certo momento ele passa a suspeitar daquilo, ele passa a duvidar daquilo, ele passa a questionar aquele mesmo acontecimento e começa a se perguntar: o que é isso? Será que é mesmo assim? Será que tem que ser assim? Ou por que é assim? Então ele começa a questionar essa realidade, começa a questionar esses acontecimentos. Então é esse o olhar do espanto, o olhar da admiração. Não é o espanto no sentido do medo, né? Não é a admiração no sentido da veneração, mas da admiração de pensar o seguinte: puxa vida, quanto tempo eu levei olhando esse mesmo acontecimento, esse mesmo fato dessa forma, e agora quando eu parei para prestar atenção eu vi que não é bem assim as coisas, que não é bem desse jeito. É esse o sentido do totalmazen, né, que os gregos estão falando. A partir de Saviani, que é um intelectual brasileiro, Demerval Saviani, muito importante na área de educação e da filosofia da educação, nós podemos trabalhar também com outro conceito de filosofia, no sentido de que a filosofia é um conhecimento que é radical, rigoroso e de conjunto, né? O que significa esse conhecimento radical, rigoroso e de conjunto? Primeiramente, conhecimento radical, porque procura a raiz de um determinado problema, né? Então, o que significa dizer que a filosofia é um conhecimento radical? Radical porque não fica na superfície, né? Radical vem de raiz, e a raiz de alguma coisa não está na superfície. Vamos imaginar uma planta, né? Tem lá a parte da cobertura, da folhagem, dos galhos, tem o tronco. Algumas plantas têm raízes que são superficiais, mas uma boa parte, ou a grande maioria, as raízes vão aparecer abaixo da superfície da terra, enfiada na terra. Algumas estão próximas, outras estão bem lá no fundo, né? Essa ideia de filosofia enquanto um conhecimento radical é que nós não podemos olhar um problema por cima, na superficialidade dele, mas nós temos que ir a fundo nesse problema e buscar a raiz desse problema. Então não é olhar a partir do senso comum, né, daquilo que nós vemos todo dia, mas é o olhar profundo, né, o olhar de radical nesse sentido, né, de ir à raiz do problema. Então, por exemplo, vamos pensar o problema da violência na sociedade brasileira, né? Qual que é a raiz do problema da violência da sociedade brasileira? Algumas pessoas vão apelar para o problema moral. Vão dizer que as pessoas não têm mais moral, que não têm mais educação, que não têm mais valores e assim por diante. Eu diria, tem parcela de razão, mas é uma parte da verdade, uma parte dessa informação. Ainda não é completamente a informação. É o problema das drogas, é o problema das armas e assim por diante. Também é uma parte do problema, ainda nós não chegamos à raiz do problema, né? Se nós formos investigando, nós formos aprofundando esse problema, investigando, nós vamos ver que, por exemplo, olha a desigualdade social na qual nós vivemos. Olha a distribuição de renda, o quanto ela é desigual na sociedade brasileira, né? Enquanto tem uma pequena parcela da sociedade brasileira que concentra grandes fortunas, nós temos milhões de brasileiros que hoje, por exemplo, nós temos aí algo em torno de 20 milhões de brasileiros ou mais desempregados ou que não procuram empregos. Então nós nos perguntamos como é que essas pessoas hoje estão vivendo. Além disso, né, nós temos pessoas que sobrevivem hoje no máximo com o salário mínimo. Como é que essas pessoas estão sobrevivendo, né? Por outro lado, nós temos pessoas que não fazem nem ideia do quanto é o custo de vida, né, que têm imensas fortunas, imensas riquezas, né? Então, essa distância social, essa má distribuição de renda, essa péssima distribuição de renda, pode explicar a raiz do problema. Não que isso somente vá resolver o problema, mas com certeza, quando nós olhamos para outros países onde a distribuição de renda ela é mais igualitária, nós vamos ver que os problemas de violência são ínfimos, são pequenos. Os problemas de violência passam a ser muito pontuais, né? Então, o problema da violência, por exemplo, na sociedade brasileira, ela está extremamente ligada à desigualdade social. Então, isso é olhar um problema a partir da radicalidade dele, não ficar olhando na superficialidade. Vamos ver o segundo conceito para o Saviani do que é filosofia, essa forma de pensar. Vamos ao slide.
A segunda forma de nós concebermos a filosofia é como uma reflexão rigorosa, no sentido de uma reflexão sistemática e evitando precipitações, né? Então, o que o Saviano quer dizer com isso? Né? Que quando você vai elaborar um raciocínio, vai elaborar um pensamento, você não vai de maneira precipitada, de maneira afobada, superficial, sem organizar o pensamento, mas você tem que organizar esse pensamento, né? Tem que juntar os elementos, olhar as várias faces de um mesmo problema, então juntar o máximo de informações possíveis, organizar essas informações, né, comparar elas, descartar aquelas que não contribuem e acrescentar e buscar outras que podem compreender, ajudar na compreensão desse problema. Isso é a ideia de você ter a filosofia como um conhecimento rigoroso, né? Porque não é um conhecimento assim, eu acho que é assim, né? Me disseram que é assim, está escrito em tal lugar que é assim. Não, isso não é conhecimento rigoroso. Conhecimento rigoroso é você juntar informações das mais variadas fontes logicamente confiáveis, não pode ser qualquer fonte, tá? Então tem que ser fonte confiável, fonte fidedigna, que merece crédito, aí sim você começa a compreender, né, os elementos, as informações, tá? Então isso é um pensamento rigoroso. Vamos ao próximo conceito, né, que o Saviano acrescenta para definir o que é filosofia. Por fim, ele diz, a filosofia é um tipo de conhecimento de conjunto. Por quê? Porque não trata o problema parcialmente, nem isolado, mas na sua totalidade, né? Isto é, ele vai olhar o problema numa perspectiva de um todo, né? Isso complementa aquilo que eu estava dizendo anteriormente, né? Então, olha um problema não como uma parte isolada na sociedade, mas ele olha esse problema dentro de uma sociedade como um todo, né? Não dá para você analisar o problema da violência na sociedade brasileira, vamos pensar no exemplo anterior que eu dei para vocês, como se fosse um fato isolado, né? Ou, por exemplo, vamos analisar o problema do tráfico de drogas no Brasil como se fosse um problema apenas de falta de segurança nas fronteiras que permite com que a droga entre no país. Não, isso é olhar o fato isolado. Nós temos que olhar toda a estrutura social, econômica, política, judiciária e assim por diante na sociedade brasileira. Isso é olhar o problema na sua totalidade, tá? Afirma-se então, portanto, a filosofia como um conhecimento provisório, que eu já falei para vocês, né? Então não é um conhecimento definitivo, né? Ele é provisório. Por quê? Porque na filosofia não existem dogmas, mas existem verdades que são provisórias e que precisam ser revistos, né? Os sujeitos da filosofia são sempre em questionamentos, são sempre questionadores, né? E mais do que respostas, na filosofia nós temos que sempre estar nos perguntando, questionando. E aí nós chegamos naquilo que Agnes Heller fala do que é o objetivo da filosofia. Ela deve nos ensinar a aprender a pensar, aprender a viver e aprender a agir. Ou seja, a filosofia não é meramente um conhecimento, um conteúdo que nós nos apropriamos dele, né? Tomamos posse desse conhecimento e ele não tem consequências. Não, ele deve ter consequências. Então a filosofia tem que me ajudar a pensar o mundo, a pensar as coisas, a organizar o meu pensamento. Mas dessa organização, dessa forma de pensar, dessa apropriação do conhecimento, deve necessariamente implicar um modo de viver na sociedade. Então eu individualmente tenho que organizar a minha vida a partir desse conhecimento e, consequentemente, eu não posso pensar somente na minha ação individual, mas eu tenho que pensar enquanto um sujeito coletivo, né? Como é que eu vou agir na sociedade? Como é que eu vou me comportar enquanto um sujeito da polis, enquanto um sujeito político, no sentido político que os gregos atribuem, né? Então a filosofia tem que ter essa consequência, fazer com que eu aprenda a pensar corretamente, a agir corretamente, a viver corretamente, né, de acordo com certos princípios, mas principalmente a agir enquanto cidadão político. Então isso é a natureza do conhecimento filosófico, né? E nós vamos observar, todos os filósofos de alguma maneira buscaram trabalhar essas ideias. Então esse é um pouco o conteúdo, né, dessa natureza específica do conhecimento filosófico. Muito bem, vamos ver agora, né, um dos importantes filósofos na tradição da filosofia, que é o Sócrates. O Sócrates, por um bom tempo, chegou até inclusive a ser considerado um personagem das histórias do Platão.
Mas depois de muitas leituras, depois de muitas pesquisas e outros fragmentos que foram encontrados, né, percebeu-se que na realidade ele não era um personagem das histórias de Platão, mas ele era realmente um sujeito que viveu numa determinada época, viveu de uma determinada forma, não deixou nada escrito, né, mas deixou muitas ideias. E o principal transmissor dessas ideias do Sócrates foi o Platão. Então, por isso que nós vamos ver nos diálogos platônicos, principalmente antes da morte do Sócrates, né, o sujeito principal, o personagem principal é o Sócrates, dialogando, debatendo, discutindo, né, com os personagens que havia na Grécia na época que o Sócrates e o Platão viveram. Então vamos ver um pouco mais sobre o pensamento desse filósofo, né, e separar um pouco o pensamento dele do que era o pensamento do Platão. Vamos acompanhar os slides. Então, a experiência do filosofar com o Sócrates, né? Como falei para vocês, ele chegou a ser considerado um personagem dos diálogos de Platão, tinha o costume de viver em praça pública, questionando principalmente as pessoas que afirmavam ter certeza sobre algumas coisas. E aí ele era um sujeito que incomodava, né? Porque se alguém chegava aqui e chegava na praça e afirmava que tinha o conhecimento sobre alguma coisa, a primeira coisa que ele fazia era começar a questionar sobre essas certezas que as pessoas tinham. E essa forma dele questionar ficou conhecido como a maiêutica, né? A maiêutica, numa tradução assim literal, significaria parto de ideias, né? E o Sócrates tira essa forma e esse conceito a partir da profissão da mãe dele, que era uma parteira, né? Enquanto a mãe dele, enquanto parteira, colocava filhos no mundo, vamos dizer assim, né? O Sócrates faz com que as pessoas coloquem as suas ideias para fora, né? E isso está em consonância com aquilo que o Platão pensa, de que as nossas ideias, elas não surgem do mundo real, desse mundo que nós vivemos, que ele chama de mundo das representações, mas essas ideias, enquanto conceitos, estão no mundo das ideias e nós só precisamos de um processo de investigação, de questionamento para elas fazerem aparecer. Esse método é o método maiêutico, né? Que é o processo de perguntar. Então, consiste em fazer uma série de perguntas, né, de um interlocutor para outro, né, sobre um determinado problema. Então, não é quem faz as perguntas que dá as respostas. Na realidade, é quem vai responder, é que vai explicar o determinado problema. Então, vamos pensar numa relação professor-aluno. Então, não é o professor que ensina o conteúdo para o aluno, mas é o professor fazendo perguntas sobre um determinado problema que vai fazer com que o aluno chegue às suas respostas. Então, é diferente, por exemplo, do que a escola tradicional propõe, né? O que a escola tradicional propõe? Que o professor vá lá em sala de aula e ensine o conteúdo. Então, o professor detém o conhecimento e vai lá e transmite conhecimento para o aluno. No método maiêutico, não. O aluno já parte do princípio de que o aluno já tem o conhecimento. Ele só não tem consciência desse conhecimento, tá? O Sócrates também acreditava que só pelo fato do sujeito conhecer a verdade, ele praticaria o bem. Ele colocaria em prática, né? Ele viveria como um sujeito bom. Tá, mas e se o sujeito tem conhecimento, mas ele não pratica o bem? O que o Sócrates diria? Bom, isso significa então que ele não tem conhecimento ainda, ele tem um conhecimento superficial. Ou ele tem um conhecimento realidade, falso das coisas, né? Porque a hora que ele tiver o conhecimento verdadeiro das coisas, necessariamente, defende o Sócrates, necessariamente ele vai praticar o bem. Ele tinha uma controvérsia bastante grande com um grupo de filósofos da Grécia nessa época, que chamavam-se os sofistas, né? Principalmente quanto ao objetivo ou aos objetivos do conhecimento. Qual que era a divergência entre Sócrates e os sofistas? A divergência era que, para os sofistas, não importava o conteúdo do conhecimento, o que importava era a forma. Então, se o sujeito fosse lá em praça pública e defendesse uma ideia e soubesse argumentar em defesa daquela ideia e convencesse as pessoas em praça pública a seguir aquela ideia, isso era o que bastava. Se essa ideia era boa ou ruim, isso não era o problema. O importante era que o sujeito estivesse preparado para defender aquela ideia. Já o Sócrates, não. O Sócrates dizia o seguinte, não, o compromisso do sujeito, o compromisso do intelectual ou do filósofo é com a verdade.
Então, não é que ele não está dizendo que não tem que saber argumentar. Tem sim que saber argumentar, mas tem que saber argumentar para defender a verdade, não para defender qualquer ideia, né? ou ideias de acordo com as suas conveniências. Por essa razão, né, por ele questionar em praça pública, por ele contestar os sofistas, né, essa forma de ver da sociedade, então ele vai ser acusado, né, por 3 crimes. Né? O primeiro deles era de corromper a juventude, porque segundo, né, quem comandava a Grécia e Atenas em particular naquela época, né, o Sócrates era uma péssima influência para a juventude. Por quê? Porque ele fazia questão de questionar as pessoas sobre aquelas supostas verdades que elas tinham. Né? E lógico, quem é que gosta de ter as suas verdades questionadas, né? A segunda acusação é de que ele investigava sobre a natureza e negava os deuses tradicionais. Tá? Por fim, ele introduzia novos deuses na sociedade ateniense daquela época. Sócrates, então, é condenado à morte e aí ele tem 2 alternativas que são apresentadas para ele: recorrer ou fugir. Isto é, ele poderia... e alguns dos seus seguidores, inclusive, chegam a propor, né, o seguinte: vamos juntar um dinheiro aqui, a gente vai lá e paga para o soldado para liberar você. Né? Ou você aceita as acusações e continua vivo. Né? Por que Sócrates não aceita isso? Porque para ele, segundo ele, se agisse dessa forma, seria incoerente. Né? Seria incoerente fugir aquilo que ele estava acreditando. Mais incoerente ainda seria tentar comprar a sua própria liberdade. Por quê? Porque ele não temia a morte, né? Porque o que ele tinha feito em vida, segundo ele, né? Ele tinha feito aquilo que o oráculo tinha proposto para ele. Há um certo tempo, né, um amigo do Sócrates tinha levado ele no templo e perguntado por oráculo: qual que é o sujeito mais inteligente da Grécia Antiga? E o oráculo disse: é o Sócrates. Então, o que ele passa ao longo da vida fazendo? Ele diz na sua defesa: o que eu passei ao longo da minha vida era realmente verificando se aquilo que o oráculo disse era ou não era verdade. Como é que eu faço para saber se eu sou ou não sou o sujeito mais inteligente de uma época? Eu passo a questionar as pessoas. Então, foi essa atitude do Sócrates de questionar as pessoas, de questionar as suas verdades, que na realidade colocaram ele nessa situação. E por questionar o conhecimento estabelecido das autoridades, né, essas pessoas não concordaram muito com essa prática do Sócrates, que acabaram fazendo com que ele fosse levado à morte. E ele prefere levar ao extremo, né, as suas convicções, do que pura e simplesmente, né, defender a sua vida, mas negar as suas ideias. Então esse é um exemplo, inclusive, para nós pensarmos, né, até que ponto nós estamos disponíveis a ir em nome daquilo que nós acreditamos. Vejamos agora, né, uma das histórias, talvez a mais contada na história da filosofia. Praticamente não tem uma aula de filosofia, principalmente na educação básica, que não trabalhe, né, o conceito de alegoria da caverna. E por quê? Porque ela é uma história que ela se presta a várias interpretações. Nós podemos explorar muitos conteúdos e quanto mais você estuda essa história, mais você percebe a riqueza que ela tem de você explorar ela, né, para vários trabalhos, para várias reflexões que você pode realizar a partir dela. Né? Dá até para dizer que o Platão, quando imaginou essa história, quando ele criou essa história, ele devia estar muito inspirado. Né? Ou ele não sabia realmente o alcance da história que ele estava criando. Porque assim, as ideias, as reflexões que nós podemos extrair a partir dela, né, são impressionantes. Né? Eu trabalho com essa história, né, para não ir muito longe, desde 1994, para vocês terem uma ideia. Já são alguns anos. E a cada vez que eu trabalho essa história, né, é impressionante a riqueza de detalhes que você percebe, as possibilidades que você percebe de trabalhar isso em sala de aula. Tá? E a ideia agora é fazer um pouco uma das reflexões possíveis, né, a partir da alegoria da caverna. E a reflexão que eu vou fazer com vocês é nós olharmos a alegoria da caverna em 3 momentos distintos. Né? E a partir desses 3 momentos distintos, nós refletirmos
que relação esses 3 momentos distintos têm com a própria atividade da filosofia, né? Fazer essa transposição dessa história particular que o Platão cria para explicar a sua teoria do conhecimento, mas fazer a transposição dessa história para relacionar com o conteúdo do que é filosofia. Vamos acompanhar o slide e daí eu vou explorando um pouco mais esses conteúdos com vocês. Então, a alegoria da caverna, ou o mito da caverna, em 3 momentos, né? As formas de contar essa história também vocês vão perceber, né, que existem desde aquelas que contam o sentido literal que o Platão narrou, ou existem outras que as pessoas vão fazer versões dessa história, né, tentar trazer para o texto em prosa para ficar mais fácil a compreensão. Então, a alegoria da caverna, nós podemos dividir ela em 3 momentos, né? Ou 3 momentos aqui, não no sentido momento temporal, tá? No momento cronológico, mas mais momentos de espaços, vamos dizer assim. O primeiro momento, ou a primeira situação espacial, é a situação lá do interior da caverna, que é a condição dos sujeitos que estão lá sentados, acorrentados, olhando para o fundo da caverna, né? Olhando as sombras e imaginando que aquilo é realidade. O segundo momento, ou o segundo espaço, é o momento da saída. É o momento em que o sujeito olha aquela realidade que ele sempre viveu, passa a suspeitar dela e resolve sair. E um terceiro momento é quando ele saiu para fora da caverna e começa a perceber toda uma realidade que ele não conhecia, que ele não nem imaginava que aquilo existisse. Então, o que é o momento do interior? É a condição das pessoas que vivem pela tradição, das pessoas que vivem pela reprodução dos seus costumes, a condição das pessoas que estão acomodadas na sua zona de conforto e que conhecem, né, pegando uma ideia ali do Platão, que conhece o mundo pelos sentidos, né, o tato, olfato, visão, audição e paladar. Ou seja, conhece o mundo por aquilo que elas experienciam, né? Não é um conhecimento pelo exercício da razão, por um processo de investigação. Então, vive pela experiência, tá? Vivem pela tradição. Meus avós viveram assim, meu pai e minha mãe viveu assim, eu também vou viver assim. A sociedade toda vive assim, então eu também vou viver assim. Passa a reproduzir os costumes sem se questionar se realmente tem que ser assim ou não. Tá? Então esse é o primeiro momento lá do interior da caverna, né? Se assemelha a isso que nós vivemos em sociedade. Isso nos coloca então numa condição de pessoas acomodadas, portanto, tá? Porque nós nos acostumamos com essa situação. Claro, é muito mais fácil você viver, né, com uma sociedade que já está estabelecida. Romper com isso é que passa a ser o problema, e daí é o segundo momento, que é o momento da saída. Por que o sujeito resolve sair do interior da caverna? Porque ele começa a colocar em dúvida aquilo, né? Essa vontade, ela nasce da dúvida. Por quê? Porque ele não se conforma com aquela situação. Ele acha que aquela situação ali não está certo, tem alguma coisa errada, né? E aí ele decide mudar, né? E rompe, então, portanto, com uma certa tradição milenar, secular, tá? Essa saída, ela exige um esforço, né? Não foi alguém que empurrou ele para sair, não. Foi um esforço próprio dele, né, de romper com aquela tradição, de questionar aquela realidade e decidir sair. Para chegar num terceiro momento, né, e nesse terceiro momento tem um momento de confusão, porque são novas descobertas que o sujeito faz, é um novo mundo que ele descobre, é uma nova realidade que ele encontra, e aí ele começa a se admirar com tudo aquilo que ele vê, que antes ele não conhecia. Mas ao mesmo tempo ele percebe que a mente dele, ela está mais aberta, ela está mais ampla, né? E ele começa a comparar com aquele momento anterior, o momento lá de dentro da caverna. E começa a perceber as diferenças entre uma situação e outra. Lá no interior da caverna ele olhava as sombras e imaginava que era a realidade. Fora da caverna ele vê as coisas como elas realmente são, não como projeção, mas como elas realmente são, com as suas formas, com os seus volumes, com a sua movimentação, com a sua vida, com o seu tamanho, com o seu peso e assim por diante. Ou seja, começa a ver as coisas como elas realmente são, né? Muito mais bonitas por sinal, né? E nesse sentido, então, ele rompe com aquela situação anterior lá, né? Que é sair daquela zona de conforto, tá? Isso também significa que sair daquela zona de conforto implica em correr riscos, né? Por quê? Quais são os riscos que ele corre? Primeiro, porque tem algumas pessoas que não gostariam que ele saísse daquela condição. Segundo, porque você vai chegar numa situação, em algum lugar, né, que você vai encontrar o desconhecido.
alguma coisa que você não sabe o que é, como vai ser, né? Então, isso também implica um certo risco. Outra situação, outro problema, né? O exemplo dele, né, pode ser seguido por outras pessoas. E aí, de certa forma, você passa a ser responsável, né, por aquelas pessoas que estão seguindo você. Há pessoas, portanto, também, que vão querer seguir, né, o que você está propondo. Mas, principalmente, vai acontecer de pessoas que não querem que essas outras pessoas te sigam, que vão querer boicotar, né, essa descoberta que você fez. Tá? Então, elas vão fazer de tudo para, digamos assim, boicotar quem é você, né? Desconstruir a sua imagem. Então, romper com uma situação anterior implica um compromisso com quem ficou naquela condição anterior. Então, você saiu daquela condição do interior da caverna, da falta de conhecimento, da ilusão, da escuridão, e aí você descobriu o mundo como realmente é. Esse conhecimento, essa descoberta, ela não é mais só tua. Você passa a ter responsabilidade com quem continua lá no interior da caverna. O problema é que você não é mais responsável somente por elas. É que tem gente que quer que essas pessoas continuem lá no interior da caverna. Então você passa a ter compromisso com quem ficou, mas você vai enfrentar a resistência de quem não quer que essas pessoas saiam. A filosofia, independente de qual é a sua cor ideológica, ela tem esse compromisso. Necessariamente ela tem esse compromisso. Por quê? Porque a filosofia te possibilita uma visão ampla dos acontecimentos. E quando você compreende as coisas amplamente, você começa a perceber e começa a questionar os acontecimentos. E se você questiona os acontecimentos, questiona a realidade, você vai começar a incomodar quem quer que aquela realidade permaneça daquela forma. Tá? Algumas pessoas vão querer te seguir, outras vão impedir que essas pessoas te sigam. Então, necessariamente adquirir um conhecimento filosófico, qualquer que seja ele, independente da tua orientação ideológica, é necessariamente correr riscos. Tá? Então, isso é próprio da filosofia. E isso a gente aprende, é uma das leituras que nós podemos aprender com a leitura da Alegoria da Caverna. Existem outras leituras que nós podemos fazer, mas isso a gente deixa para outros momentos, para as outras aulas de reflexão que ainda nós vamos realizar. Nessa nossa compreensão daquilo que é a natureza, a especificidade da filosofia e da sua forma de agir e de pensar, nós vamos continuar um pouco mais a partir do pensamento de Platão e em particular a partir de uma obra dele, o livro A República, né, no seu livro 10 ou capítulo 10, como queiram, né, que começa falando sobre o problema da mímesis. Vamos acompanhar o slide e aí eu vou comentando, explicando um pouco mais, né, o que é esse livro 10 e esse conceito e por que surgiu essa obra e esse conceito. Vamos acompanhar o slide. Então, qual que é a importância da filosofia, né, ou como nós podemos pensar a importância da filosofia a partir do livro 10 de A República? Primeiramente, é importante dizer, né, que Platão, quando escreve A República, ele se coloca a seguinte questão: é possível nós imaginarmos uma sociedade onde a organização dessa mesma sociedade atenda aos interesses de todos os cidadãos? Segundo Platão, isso seria possível, desde que fosse tomada algumas atitudes, alguns rumos, né? E aí, ao longo do livro A República, ele vai dizendo o que seria necessário fazer para nós chegarmos a uma sociedade onde os cidadãos fossem atendidos nas suas necessidades. No livro 10, ele vai começar tratando de um problema em particular, que era o problema daquelas artes que induziam as pessoas a olhar as cópias e a aceitar aquilo como se fosse realidade. Ou seja, a olhar a imitação e tomar a imitação como verdadeiro. Ele falava, essas artes elas não podem ser permitidas na nossa cidade ideal, por quê? Porque as pessoas, ao invés de buscarem o conhecimento verdadeiro, elas vão se deixar iludir pelo falso conhecimento, pela cópia. E o que nós queremos é que as pessoas conheçam a verdade e não vivam pela aparência. Tá? Então, no livro 10, que nós podemos dividir ele em duas partes, né, para melhor compreendê-lo, nós vamos ficar praticamente com a primeira parte, principalmente, né?
num primeiro momento, trata do problema da mimesis, né? Ou contra toda a forma de conhecimento ou de arte mimética. E na segunda parte, o Platão fala da teoria da reminiscência das almas. Contra a mimesis, por quê? Porque mimesis é a imitação. Né? O que é imitação? Então, por exemplo, quando um pintor ele pinta um quadro de uma cadeira, naquele quadro não está a cadeira real, a cadeira verdadeira, está a representação de uma cadeira. Mas essa cadeira que o pintor utilizou para pintar também não é a cadeira verdadeira, porque, segundo Platão, o verdadeiro conceito de cadeira está no mundo das ideias. Ou seja, quando o espectador olha o quadro e lá está pintada uma cadeira, ele não pode tomar aquela cadeira como sendo a cadeira, porque aquilo ali é só uma cópia da cadeira verdadeira, entre aspas, que o marceneiro fabricou, que é uma cópia do conceito de cadeira que está no mundo das ideias. Portanto, essa cadeira lá do quadro, ela está afastada 3 graus da verdade. Então, por que ser contra a mímese? Porque ela é uma cópia, ela nos afasta da verdade, né? Faz parecer verdade aquilo que é falso, né? Nos deixa distante da verdade. Quem é que nos permite perceber esse distanciamento, esse falseamento da realidade? A filosofia. É a filosofia que nos permite conhecer, né? E é o antídoto para toda e qualquer forma de mímese, né? Já no final do livro, né, o Platão vai falar da teoria da reminiscência das almas, né? Que também guarda um certo sentido com a ideia da mimesis. Né? E ele vai trabalhar nessa segunda parte sobre a escolha dos nossos destinos, que antes de nós nascermos, nós é que escolhemos os nossos destinos para virmos para a Terra. Tá? E quais são os cuidados que nós temos que ter na escolha do nosso destino, mas que tudo não está perdido ainda se por acaso nós escolhermos um destino não bom, né? Ou um destino ruim. Mas que também durante a existência, ainda assim, nós podemos resolver esse problema se também aqui nós nos apropriarmos do conhecimento filosófico que vai fazer com que, como ele disse anteriormente, né, nos afastemos por meio da filosofia do que é falso, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que nos engana. Tá? Então, durante a existência, a filosofia também vai nos ajudar a evitar, a viver um péssimo destino que nós, por alguma razão, acabamos escolhendo, né, de forma equivocada. Quais são os cuidados que ele diz que nós temos que tomar, segundo a sua teoria, quando nós vamos escolher os nossos destinos? Tá? Uma alma que, por acaso, tenha se dedicado ao estudo de filosofia ao longo da sua existência anterior, né, mesmo que tenha ficado lá por último na escolha das almas, né, porque, segundo Platão, nós seríamos colocados numa sala e seriam lançados diversos destinos e as almas vão escolher lá cada um dos seus destinos. Se por acaso você ficar por último, não importa. O que importa é que você saiba escolher o destino adequado. Tá? Se você tiver sabedoria nesse momento para escolher, ainda assim você vai conseguir, né, se dar bem. Qual é a atitude que você tem que tomar durante a existência? Por meio da prática da filosofia, por meio da atividade filosófica, compreender, descobrir qual é o seu destino, né? E investigar. Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu vim aqui? Né? Qual é a razão da minha existência? Então, compreender qual foi o destino escolhido. Se por acaso você descobrir que escolheu um destino que não é bom, digamos assim que você tem a possibilidade de corrigir esse destino ou corrigir esse erro por meio do estudo da filosofia. Então, no livro 10, né, o Platão vai trabalhar essas duas ideias. Primeiro, a ideia da mimesis como sendo um problema e que nós temos que proibir, impedir de qualquer forma que ela exista na sociedade, porque ela conduz as pessoas ao erro, à falsidade, a não conhecer o que é a verdade. Depois, na segunda parte da obra, quando ele vai trabalhar a sua teoria da reminiscência das almas a partir do mito de Er, ele vai dizer que a importância da filosofia é que quando você vai escolher o seu destino, né, você pode agir com sabedoria, já que as almas elas vão acumulando essas experiências, né? O que morre é o corpo, mas para o Platão o corpo é perecível, mas a alma não, a alma permanece. Então você pode acumular essa experiência, buscar esse conhecimento e aí na hora de escolher, saber escolher corretamente, então não escolher precipitadamente. Né? Mas mesmo que você tenha por algum deslize escolhido de maneira equivocada,
ainda durante em vida você pode se dedicar ao conhecimento, que é a filosofia. Saber quem você é, buscar qual foi o destino que você escolheu, e aí colocar em prática esse destino se ele foi um bom destino. Mas se por acaso você escolheu um destino de maneira equivocada, né, um destino ruim, né, um destino que num primeiro momento parecia ser bom, mas não é, ainda assim você pode se dedicar ao conhecimento, se dedicar à sabedoria e corrigir, né, essa escolha apressada, essa escolha incorreta que você fez. Então, aqui o Platão está misturando, né, ou está trazendo para nós que a filosofia ela não tem somente uma aplicação prática no sentido do conhecimento, mas ela tem que trazer também um sentido de orientação para a nossa existência. Então, a filosofia é muito mais do que um conhecimento, mas ela é também uma orientação para a nossa existência. Muito bem, depois de nós termos visto, né, todo esse conteúdo dessa nossa primeira aula, quero apresentar para vocês um problema para vocês pensarem a partir desses conteúdos, né, dessas provocações que eu fiz para vocês, né, desse nosso conteúdo de filosofia ou de fundamentos de história da filosofia. Vamos dar uma olhada no slide, nas questões que eu propus para vocês e eu volto, né, aprofundando, refletindo um pouco mais o que eu quero que vocês reflitam ou a partir de onde eu quero que vocês problematizem essas questões. Então, na prática de hoje, né, eu quero que vocês reflitam sobre o seguinte: é possível viver uma vida sem reflexão? Ou seja, ter uma existência em que você não reflita sobre ela, que você não pare em nenhum momento, né, para refletir, né, sobre quem é você, né, o que você está fazendo aqui, qual é o sentido da tua existência, né? Sem se perguntar o que significa viver, qual é o sentido da existência, o que significa refletir sobre a vida, tá? Então essas três perguntas: é possível viver uma vida sem reflexão, sem refletir sobre ela, a vida? E o que significa também, e por fim, refletir sobre essa mesma vida? Então, depois de nós termos visto esse conteúdo todo, né, eu quero que vocês, a partir desse conteúdo, né, não no sentido assim moral ou no sentido moralista, não, no sentido filosófico mesmo, né, vamos pensar assim, enquanto ser humano, enquanto um sujeito, enquanto um ente, né, usando uma expressão que é própria da metafísica, né, enquanto um ente que está entre outros entes aqui no mundo, é possível nós vivermos uma vida em que nós não coloquemos a reflexão como um problema para a nossa vida? Ou nós vamos viver como vivem os outros seres, né? Não nos preocupando com o hoje, ou com o ontem, ou com o amanhã, ou com a nossa existência, ou não nos preocupando com os outros, tá? Volto a repetir, não no sentido moral, nem no sentido religioso, mas no sentido de refletir sobre a própria vida. Por que, afinal de contas, eu estou aqui? Ou até num sentido existencialista, né? Vamos pensar o seguinte: de milhões de possibilidades que tinha de espermatozoides de um lado e de um óvulo, ou 2 ou 3 de outro, dessas milhões de possibilidades, somente a minha deu certo. Do sentido ontológico, por que somente a minha deu certo e hoje eu estou aqui? Né? Será que essa é meramente uma obra do acaso? Vamos tirar a questão religiosa do lado, vamos pensar somente do ponto de vista filosófico, tá? Quer dizer, será que a nossa existência ela não merece ser pensada, não merece ser refletida? Então, essa questão, ou são essas as questões que eu coloco para vocês pensarem a partir da própria filosofia e a partir daquilo que Agnes Heller diz para nós que a filosofia tem que nos provocar para aprender a pensar, para aprender a viver e para aprender a agir em sociedade. Vamos ver agora, então, uma rápida retrospectiva daquilo que nós vimos na nossa aula, como um breve resumo de todo esse conteúdo. Acompanhe no slide comigo, por favor. Então, nessa aula, nós vimos, né, como conteúdos principais,
o nascimento da filosofia, né, como é que ela surgiu, onde ela surgiu e a sua importância, né, o pensamento de Sócrates, né, e aquilo que ele colocava em prática enquanto maiêutica, naquele método de provocar, de instigar, de questionar as pessoas sobre a sua ou sobre as suas certezas, sobre as suas verdades, né? E aquilo que é a natureza, aquilo que é próprio, que é específico do conhecimento filosófico, distinguindo, separando, diferenciando das outras formas de conhecimento. Então, o conhecimento do senso comum, conhecimento científico, conhecimento teológico. Então, caracterizando aquilo que é próprio da filosofia, né? Como um conhecimento que necessita ser argumentado, então não é um conhecimento do eu acho, né? Da doxa, como diziam os gregos, mas é um conhecimento a partir da argumentação, né? Que tem que ser um conhecimento coerente, né? Ou como diz o Saviani, né? Um conhecimento que se baseia numa rigorosidade, numa sistematicidade e numa radicalidade. Fizemos esse nosso percurso principalmente a partir da alegoria da caverna como tema central da nossa aula, né? Pensar o conceito de filosofia a partir dessa história do Platão, né? E pensando a filosofia, então, né, por e a partir da sua natureza, né, de uma reflexão radical, total e sistemática. Então, esse foi um pouco assim o conteúdo da nossa aula, né, que vocês podem complementar com os conteúdos que estão disponíveis lá no AVA e com as leituras que nós indicamos para vocês. Tá? Espero que tenham tido todos e todas uma boa aprendizagem e nos colocamos à disposição aí para poder responder as questões, né, onde for possível pelo canal de tutoria, né, e sempre à disposição para atender as dúvidas de vocês.